CBN Debate. Apresentação: Aldo Vilela. Transtorno do espectro autista, pauta do nosso bate-papo de hoje. Conosco a psicóloga, pós-graduada em TEA e Análise do Comportamento Aplicada, Frínia Andrade, o médico pediatra e especialista em neurologia pediátrica, Gustavo Holanda. Doutora Frínia, boa tarde. Obrigado pela presença aqui na CBN. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Muito grato. Doutor Gustavo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer, boa tarde aos ouvintes. Muito bem. Vou para uns dados e uns números que a gente sempre vai recorrendo. E há essa informação de que no ano 2000, os Estados Unidos registraram um caso de autismo a cada 150 crianças que foram observadas. Em 2020, nós tivemos um salto gigante, não é? Um caso do transtorno registrado a cada 36 crianças. E aí a gente fica se perguntando por que tivemos esse pulo. É o diagnóstico que está mais preciso? Estamos fazendo mais diagnósticos? Estamos dando atenção devida ao transtorno do espectro autista? Queria começar com esses números, ouvindo vocês. Doutora Frínia, por gentileza, por que a gente teve um pulo tão grande assim desses números? Olha, Aldo, eu acredito que a informação hoje, né, as políticas públicas, o maior acesso ao diagnóstico, a máxima da ciência hoje é vamos diagnosticar e antes mesmo de se pensar em um diagnóstico, o mais importante é a intervenção precoce para garantir a neuroplasticidade e o desenvolvimento dessa criança. Então, são multifatores que estão beneficiando esse acesso à informação, ao diagnóstico. Um programa de rádio hoje trazer isso como pauta. Há 10 anos, ninguém ouvia falar. Se desdenhava, né? Se desdenhava, né? O diagnóstico tinha outro nome, né? Então, houve uma evolução também no acesso a esse diagnóstico. Perfeito. Doutor Gustavo, claro que o diagnóstico é importante. Tudo que a doutora Frínia aí é de extrema importância e é real. Agora, somente isso colocado, ou existem fatores externos que somam a essa quantidade enorme de registros e de diagnóstico do transtorno? Sim, eu concordo com o Frínia, né? Tivemos um incremento grande de acesso ao diagnóstico. Houve também uma mudança da postura da academia, né? De todos os cientistas, de todos os psiquiatras e neurologistas, de ampliar e não apenas fazer o diagnóstico para aqueles casos mais graves. Então, hoje, a gente entende que é um espectro, então o conceito de espectro avançou bastante, chegando até a diagnósticos na idade adulta e na terceira idade, mas não podemos excluir que possivelmente também estamos tendo mais casos. A doutora Geraldine Dawson, uma grande estudiosa do autismo, ela é dessa postura. Não há como a gente excluir que houve realmente uma maior incidência nas crianças que estão nascendo, né? Então, como o Frínia falou, vários fatores estão aí. Quer dizer, talvez lá na frente estudos mostrem que nós teremos fatores também somados ao diagnóstico, né? Isso, como qualquer outra que pode estar ligado à ação medicamentosa, pode estar ligado a fatores externos, meio ambiente e tudo, né? Exatamente, como qualquer outra condição de saúde, né? Doenças cardiovasculares aumentaram, tanto pelo diagnóstico, como também por fatores ambientais, os próprios cânceres, né? Aumentaram, então também o autismo entra nessa situação de saúde e aumento dos diagnósticos. Vamos para a base, doutora Frínia. O que é o transtorno do espectro autista? Quando é que a gente pode detectar? Quando é que um pai, uma mãe, passa a notar? De que forma os sinais eles são potencializados pela criança? Começando pela criança, depois a gente vai chegar no adulto, viu, Gustavo? Então, o transtorno do espectro autista, o transtorno a gente tem que pensar como algo que está em desordem, né? Então, no autismo, a gente tem um conjunto de sinais e sintomas que frequentemente se manifestam com atraso de linguagem, inabilidade ao contato ocular sustentado, comportamento rígido e estereotipado, apego à rotina. E como o doutor Gustavo pontuou, como se fala de um espectro, há uma variação de sintomatologia. Então,
Conforme o sujeito apresentar a nível 1, dentro do espectro do autismo, a gente tem 3 níveis de suporte, né? O nível 1 de suporte, a gente está falando de uma condição mais leve. Nível 2 de suporte, a gente está falando de uma condição moderada de autismo. Nível 3 de suporte, a gente está falando de uma condição severa, onde a gente vai ter um conjunto maior de sinais e sintomas. Então a escala vai de 1 a 3. Isso. Hoje, né? Sendo o 1 mais leve e o 3 mais comprometido. Um pouco mais severo. Para cada caso, para cada nível, o tratamento é diferenciado, é? Sim, o tratamento deve ser muito personalizado, porque a gente está falando de autismos. Então, fazendo uma analogia, estaríamos diante de uma impressão digital. Cada um vai apresentar uma sintomatologia, embora a base seja o espectro do autismo, ele vai se apresentar diferente. É diferente. Até mesmo em gêmeos, né, que a gente atua na clínica com pacientes gêmeos, e a manifestação do autismo se dá de maneira muito individualizada, até mesmo em gêmeos. Perfeito. Então, Gustavo, quando a gente vai para a base de tratamento, e esses 3 graus citados aí pela doutora Frínia, cada tratamento é diferenciado, cada caso é um caso, né? Cada paciente tem um tratamento que deve ser diferenciado. Quanto mais cedo dada a atenção, a tendência é que essa criança que tem o transtorno passe a ter melhores condições de vida? Exatamente. Quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico e quanto mais precoce se inicia o tratamento, melhor é a chance de resultado. A gente está falando de chance. Desculpa, ele está falando quanto mais precoce, mas o que é esse precoce? Exato. 1 ano de idade, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Hoje já é possível fazer o diagnóstico com segurança a partir dos 18 meses, embora experts, né, já façam com 12 meses. Então, a gente tem que reduzir a idade de diagnóstico. Aqui no Brasil está em torno de 60 meses, ou seja, 5 anos. E aí, depois de 5 anos, a criança perde muito dessas chances, porque perde todo o potencial neuroplástico, que a gente está falando o que é a neuroplasticidade. É a característica que o cérebro tem de se moldar, né, de responder rapidamente, com menos esforço, àquele estímulo. Então no Brasil, só posso dar o diagnóstico a partir de 5 anos? A média está sendo essa, mas a gente já consegue fazer bem mais cedo. Em outros países é mais cedo essa mais média. Cedo, isso. Mas aí é uma questão o quê? De configuração do Ministério da Saúde, é? De acesso ao sistema de saúde, né, de profissionais capacitados em fazer o diagnóstico, né, e da cultura mesmo, de se buscar o especialista bem mais cedo. Tá, quando eu começo a fazer um acompanhamento mais cedo, a tendência é que essa criança ela tenha uma mais qualidade de convivência e de controle do transtorno? Exatamente. Há uma tendência dela adquirir habilidades necessárias bem mais cedo, né, bem mais precoce, né, e contornar, né, que a gente está falando de transtorno, tem um contorno das dificuldades que o autismo impõe. Entendo. Agora veja, doutor Gustavo, escolas estão preparadas para isso? A rede municipal, a rede estadual, a própria escola particular. Vamos para a base, a gente está tratando aqui de criança. Criança tem que conviver com criança, criança tem que estar na escola, criança tem que estar na creche. Há uma dificuldade estrutural ainda das instituições? Sim, sim. Não estamos tão atrás, tá, dos países industrializados. Hoje, nos Estados Unidos, o autismo é colocado como uma emergência de saúde pública. Eles precisam se organizar para ofertar. A gente sabe que lá cada estado, né, tem suas leis, né, e suas determinações, e aqui no Brasil a gente não está tão atrás. Ainda não há um preparo, uma uniformidade em todo o país, que tem dimensões continentais. A gente pode pensar, né, ilhas de excelência, mas um grande continente ainda com necessidades básicas de acesso ao diagnóstico e, consequentemente, ao tratamento especializado. Agora, veja, temos um número grande de registros. Ô, doutora Frínia, e de profissionais? Nós temos um número grande também de profissionais que são capacitados para lidar com o transtorno do espectro? É também um processo de
crescimento dessa mão de obra, por assim dizer, né? Aqui na nossa cidade a gente tem uma oferta muito boa. Estávamos conversando Razoável. aqui nos bastidores, né? Eu e o doutor Gustavo sobre isso. Aqui a gente tem alguns centros, a gente está dentro de uma cidade que é polo, né? De profissionais na saúde médica, pediatra. Então a gente tem isso ao nosso favor. Mas, assim, a gente carece de especialização, né? A gente carece de profissionais que mergulhem nessa área, porque o tratamento da pessoa dentro do transtorno do espectro do autismo, ela é um tratamento muito personalizado, então não é qualquer fono, tem que ser um fono especialista, tem que ter os médicos, os neurologistas e os psiquiatras, eles vão laudar aquela terapia que comprovadamente, cientificamente comprovada, com mais assertividade, com mais chance de melhora. Então, os profissionais carecem de ter esses aperfeiçoamentos para atuar na área clínica. E como no Brasil, né, um país também desigual, voltando, dando um passinho atrás aqui na questão do acesso ao diagnóstico, a gente vai ter dois polos, né? A pessoa mais abastada, ela vai ter acesso a esse diagnóstico por volta de 18 meses, e a pessoa menos favorecida, as famílias menos favorecidas, vão ter um diagnóstico tardio. Por quê? Porque não consegue ter acesso a um neurologista no sistema público, né? Então, essa matéria também não deixa de ser um apelo para que os nossos representantes olhem, porque, como o doutor Gustavo bem pontuou, quando essas janelas de neuroplasticidade diminuem, o progresso e a chance de moldar esses neurônios diminui consideravelmente. Quer dizer, é o mesmo processo de aprendizagem de uma criança que tem o TEA, né? Ele vai ter a idade, quanto mais cedo ela aprende, né? Tudo facilita quando não é do cedo é trabalhado. Agora, uma curiosidade, doutor Gustavo, doutora Frínia, para que eu dê o diagnóstico, para que o profissional dê o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, é necessário uma espécie de junta médica? Eu tenho que ter o pediatra, eu tenho que ter um psicólogo, eu tenho que ter um psiquiatra, eu tenho que ter um especialista no TEA. Como é que eu dou, de fato, esse diagnóstico? Ajuda muito quando uma equipe multiprofissional, né, é elencada para avaliar a criança em todas as suas... É o ideal, né? Seria o ideal, né? Mas, como eu falei, a gente está falando de uma dificuldade de acesso e a necessidade premente de um diagnóstico precoce. Então, muitas vezes, um único profissional capacitado, através de características clínicas peculiares do autismo, vai poder fazer um diagnóstico com segurança, de forma precoce. E aí, particularizar quais são as outras demais necessidades dessa criança. Então, vai entrar um psicólogo para avaliar características comportamentais que podem ser melhoradas, uma fonoaudióloga para avaliar habilidades de função e comunicação e linguagem daquela criança, um terapeuta ocupacional para avaliar questões sensoriais que ela está demandando. Então, o importante é ter esse diagnóstico e começar uma outra jornada, que muitas vezes a família tem que se livrar dessa jornada de buscar o que é que tem, né? Muitas vezes essa pergunta que se faz para saber o que pode ser feito, que é outra jornada talvez tão difícil quanto a jornada do diagnóstico, o que pode ser feito para melhorar. E aí, com certeza, vai ter que ser necessário mais profissionais, né? Uma equipe muito profissional. Por que eu estou fazendo esse questionamento? Porque hoje nós já começamos a ter, doutora Frínia, doutor Gustavo, a barreira dos planos de saúde. Exato. Que já não querem mais aceitar o laudo, que já questionam, que já ficam querendo segurar a questão do tratamento, do acompanhamento, já se exige muito mais para poder, de fato, conseguir esse tratamento. Então, é aí onde já entra esse capítulo à parte, que é plano de saúde, né? Isso. Os planos de saúde têm dificultado bastante o acesso, o tratamento não é barato, né? O tratamento não é rápido, e muitas vezes a gente não pode prever todas as intercorrências que vão ser necessárias. Começa, né? Exatamente. A partir do momento que começa,
quando não é que pode vai acabar, né? prever isso. Então, o plano exige que sejam passadas certas barreiras. Os planos cresceram bastante, aqui eu reconheço o valor dos planos de saúde no desenvolvimento da saúde brasileira, né? Graças aos planos, a gente tem ainda em grandes polos acesso a muitas intervenções, muitos tratamentos, mas para o autismo a gente vê essa barreira porque é um tratamento bastante custoso. Os planos querem abarcar toda essa população, mas aumentando a quantidade de pessoas assistidas, né, em cada clínica dessas, você, consequentemente, tem uma qualidade menor. E com menos qualidade, menor é o resultado, né? O êxito do tratamento, né? Doutora Frine, uma vez detectado, diagnosticado o autismo, qual é a importância da família para que esse tratamento ele logre êxito? Olha, a família, ela é de extrema importância. De 0 a 10 é 11, né? Porque E vê-se a família no global, né? Não é só essa o pai e a mãe, família não, no né? global. No global. Essa família também, os apoios, né? O que é que acontece? A família, ela também carece de apoio psicológico. Tá. Por quê? Porque quando uma família recebe o diagnóstico de um filho, os pais recebem lá, eles se despedem do filho idealizado. Sim. Né? Então, há sofrimento, e esse sofrimento precisa ser acolhido, reconhecido e deixado ser colocado para fora, né? Porque esses pais, eles precisam elaborar esse luto, né? O luto entre aspas. Sim. Por quê? Porque é o que ele idealizava, nós nos preparamos aí para o felizes para sempre. A senhora, inclusive, de viva voz, é um caso específico disso, né? Isso. De um filho, né? Que É. a senhora passou a se dedicar muito mais a partir do descobrimento, não Exatamente. foi? Eu era da área do direito e fui fazer psicologia no primeiro momento para entender o meu filho, e a gente acabou hoje sendo casa para outras pessoas, outras crianças, adolescentes e adultos com autismo. Então, a família, ela precisa vivenciar esse momento, buscar apoio. É um tripé, eu vejo: escola, profissionais de saúde e a família, para o desenvolvimento da criança, adolescente e adulto. E essa constância do tratamento é algo que gera nas famílias uma montanha-russa, porque a gente não está falando de uma catapora que vai ter um pico, né? Embora. E depois vai embora, não. Então, uma vez diagnosticado com TEA, a gente vai ter aí uma intervenção longitudinal, e isso requer muita energia, emoção, saúde mental da família, dos pais como um todo. Então, e dependendo do grau, né, Frina? Você citou aí 3 graus, 1, 2 e 3. Dependendo do grau, a atenção é maior, né? Cada vez mais. Conforme o nível de suporte, maior a dedicação, e o próprio médico faz essa prescrição, né? Quanto mais a necessidade de suporte, maior a quantidade de terapias que esse sujeito vai precisar. Então, Gustavo, eu tenho que dizer que, graças às famílias, né, iniciativas louváveis de mães, de pais, não só a comunidade médica, aos cientistas, graças às famílias, que a gente tem o cenário que temos do autismo hoje. Muito se desenvolveu por causa justamente dos familiares, da união dos pais com todos os entes envolvidos, e são louváveis personalidades que têm os dois lados, né? São profissionais de saúde e também pais de crianças com autismo. A gente vê muito isso, e os exemplos são muito marcantes, e são exemplos que, como diz o ditado, arrastam, né? Quando o pai, quando a mãe, doutora Frina, começa a notar sinais diferenciados na criança, qual é o primeiro profissional que esses pais devem se dirigir? Então, eu posso pontuar, assim, a máxima que eu vejo pela minha experiência clínica e também pessoal, o que passa a chamar a nossa atenção é o atraso de linguagem. Então, esse é o marco, assim, esse é o sinal de alerta, porque a criança, ela vai ter o atraso de linguagem, ela pode falar, mas fala palavras soltas, sem contexto,
e ela não vai desenvolver essa linguagem. Então, nossa primeira busca é o fonoaudiólogo e também a suspeita da surdez, Ah, tá. porque a gente chama o nome da criança e é muito frequente eles não olharem, eles não fazerem esse link, né? O João não olha para a gente. Ele tenha problema auditivo. Não, é porque ele tem uma seletividade auditiva, por assim dizer. Certo. Então, é muito comum você ver uma criança de 2 anos não responder ao ser chamado pelo nome, não ter esse ato reflexo de olhar para o adulto responsável que está chamando o nome dele, porém, ele está na cozinha e na sala da casa dele passa um reclame de TV que ele tem interesse, ele sai de lá correndo e para na frente da televisão e fica ali assistindo aquela chamada, aquele comercial. Então, é o que nós chamamos de falsa surdez. Então, esses são os 2 profissionais de referência que a gente procura. O otorrino, com a suspeita da surdez, e o fonoaudiólogo pelo atraso da linguagem. Aí, a partir daí, você vai para a psicóloga. A partir daí, se a gente cair na mão certa de um profissional que conheça e entenda de autismo, ele já vai nos encaminhar para um neurologista, né? Para fazer esse rastreio, e ele vai encaminhar para um psicólogo e a gente vai fazer uma avaliação mais robusta, por assim dizer. Então, avaliar comportamento, avaliar linguagem, avaliar cognição, todo, né? Avaliar habilidades motoras. É um todo. Doutor Gustavo, aí também coloca-se o filho do profissional, né? Exato. Frínia falou a trilha mais comum, né? Por causa da dificuldade de fala, os pais buscam a fonoaudióloga, o otorrino, mas eu gostaria de bater, né? E eu tenho o maior carinho com os pediatras. Bata com calma aí. Bater com carinho. Eu falo para as famílias terem um pediatra para chamar de seu, né? Porque desde o 5º dia de vida, o importante é que você faça um relacionamento, né? A partir do 5º dia de vida da criança, levem ao mesmo pediatra. Ele vai ver ali com 1 mês, com 2 meses, 3 meses, mensalmente até 6 meses, bimestralmente até 1 ano. E nisso de diagnóstico precoce, ele vai se aperceber que algo não está caminhando adequadamente. Então, precisa ter uma atenção com os pediatras, né? Ter uma formação direcionada aos pediatras, que é o médico do desenvolvimento nos primeiros anos de vida. E o paciente tem que ser o médico do pediatra e não ser o médico do plano de saúde, porque quando você está nas mãos do plano, o plano troca o médico e aí você vai ter que ficar com o que vier. Esse é o maior problema hoje, eu diria, viu? Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Transtorno do espectro autista, o TEA, pauta do nosso debate. Frínia Andrade, psicóloga, pós-graduada em TEA e em análise do comportamento aplicada. Gustavo Holanda, médico, pediatra e especialista em neurologia pediátrica. CBN Debate. Vem aí, o evento mais aguardado em Serra Negra, Bezerros, Pernambuco, Fest Serra, de 18 a 20 de agosto, sexta, Ponte Só Brega e Brasas do Forró, sábado, Flávio José, Almir Roche convidados e Leite Falcão, domingo, Zelezim, Bidinga do Acordeon e Forró Só Shot A. Venda os ingressos no 81-99866-5953. Instituto Dimitri Andrade. Vem aí! Torneio odontológico de Fado dos Dentes. Apoio Perpétuo Bet, a Bet do Perpétuo. Bet Jamaica, a Bet com Tinha Mais. Da Bet, a Bet do Careca do Porta dos Fundos. Bet Faria, a sua Bet global. Para. Agora tem bet em todo canto? Vai logo pro Esportes da Sorte, que tem o melhor de cada bet e muito mais. Esportes da Sorte é diferente. Jogos exclusivos, saques ilimitados e as melhores cotações de verdade. Não esquece, Esportes da Sorte é muito mais que bet. Sabe o que acontece quando você joga lixo no lugar errado? Vixe! Eita! Pois é, todo mundo sabe que lixo no lugar errado é problema certo. O lixo nas ruas traz mau cheiro, insetos, doenças, entope galerias e bocas de lobo, causando alagamentos e prejudicando todo mundo. Se a gente sabe o que fazer, então bora junto jogar o lixo no lixo e evitar alagamentos na cidade. E Pojuca conta com você.
Faça a sua parte. Prefeitura do Ipojuca, cuidando do futuro de todos. Escute o que a Chevrolet preparou para você. O serviço premiado Chevrolet voltou. E ao acumular R$250 em serviços, você pode concorrer a milhares de prêmios. Tem assistentes virtuais, cafeteiras, fones e no final você pode ganhar um Tracker 0 km. Aproveite agora. Troca de óleo e filtro a partir de 4 vezes de R$ 49,90 sem juros. Vantagens assim você só encontra no serviço premiado Chevrolet. Confira o regulamento em serviçopremiado.com.br e participe. No trânsito, escolha a vida. Chevrolet Tambaí, 15 anos. Seus sonhos realizados contam a nossa história. Comemore conosco, com ofertas exclusivas de aniversário. Onix 2024 a partir de R$ 79.990 e taxa zero. Tracker Premier com bônus de R$10 mil, com o seu usado na troca mais taxa zero. Venha celebrar conosco na Imbiribeira e Avenida Recife. Tambaí, 15 anos. Quem compara, comemora aqui. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. A chuva chegou, mas o trabalho da Prefeitura do Recife começou bem antes dela chegar. São mais de 2 entregas por dia. Sol Parceria já fez 2.000 obras atendendo mais de 5.000 famílias. Tem 66 novas encostas e mais 50 em andamento. Tem Geomanta em mais de 300 pontos da cidade. E com o COP tem ação integrada para prevenir riscos e salvar vidas. Ação Inverno é trabalho o ano inteiro. Prefeitura do Recife. CBN Debate. Aldo Vilela. Olá, no CBN Debate desta quarta-feira, as lições do pós-pandemia. É pauta do nosso debate. Como o Estado agiu, como os municípios agiram, como o governo federal vem agindo. Na CBN, o coordenador-geral do SAMU Metropolitano do Recife, Leonardo Gomes, o secretário de Educação da capital, Fred Amâncio, o médico pediatra Eduardo Jorge. Nesta quarta, logo após o repórter CBN das 15h, eu espero e, claro, conto com a sua audiência. Até lá! O melhor guaiamum do Recife é no Ilha do Guaiamum. Venha saborear nossos deliciosos caranguejos, sushis, frutos do mar e muito mais. Reúna amigos, familiares e venha aproveitar um animado happy hour de segunda a sexta, das 15 às 20 horas. Prove o que temos de melhor em um ambiente leve, descontraído e perfeito para você. Faça sua reserva ou peça no delivery 3466-2122. Ilha do Guaiamum, o melhor guaiamum do Recife. Rua Maria Carolina 68, Boa viagem. Repórter CBN. Terça-feira, 25 de julho de 2023. O ex-bombeiro Maxwell Simões Correia vai ser transferido para um presídio federal de segurança máxima. Ontem ele foi preso pela Polícia Federal numa investigação que apura os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. Maxwell era dono do carro usado para esconder as armas que estavam no apartamento do PM reformado Rony Lessa, acusado de ser um dos autores dos assassinatos. O presidente Lula defendeu o ingresso de mais partidos do Centrão no governo, o que deve ocorrer nas próximas semanas. Ele afirmou, no entanto, que não é a legenda que escolhe o ministério. Na semana passada, o Planalto confirmou a entrada do Progressista e Republicanos na esplanada, mas até o momento não definiu cargos. Lula deu as declarações durante o programa Conversa com o Presidente. O Brasil ganhou 12 milhões de novos motociclistas em 10 anos. Atualmente, 36 milhões e 900 mil pessoas estão habilitadas. O número representa aumento de quase 48% em relação a 2013. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, a Abraciclo. O Parlamento da Rússia aprovou uma lei para aumentar o limite de idade do serviço militar obrigatório de 27 para 30 anos, em meio ao conflito na Ucrânia, que já dura 18 meses. A medida vai aumentar o número de potenciais reservistas do exército russo. A lei também proíbe que os recrutas deixem o território a partir do momento em que são convocados. O texto ainda precisa passar pelo Conselho da Federação e ser assinado pelo presidente Vladimir Putin. No horário de Brasília, 3h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Debate. Apresentação: Aldo Vilela. Transtorno do espectro autista, pauta do nosso debate. Frínia Andrade, psicóloga, pós-graduada em TEA e análise do comportamento aplicado. Gustavo Holanda é médico pediatra, especialista em neurologia pediátrica. Doutor Gustavo, faltam profissionais. Primeiro que a gente sempre vê aqui uma falta do médico pediatra. Depois, o médico pediatra que seja especialista em neurologia pediátrica, esse é mais raro ainda? Sim, sim. E se você for então, pegar... estou conversando com a raridade, né? Talvez até psiquiatras infantis sejam mais raros e geneticistas mais raros ainda. E necessários demais. Com certeza. Toda uma equipe, né? É difícil encontrar esse profissional. Esses profissionais são bem difíceis. E são fundamentais para a questão do diagnóstico do preciso, né? E auxílio no prognóstico e na detecção de outras comorbidades que possivelmente levam ao autismo ou o autismo vai trazer. Muito bem. Doutora Frínia, uma criança com autismo, com espectro, seja no nível 1, no nível 2, no nível 3, se bem acompanhada, se com um tratamento adequado, frequente, constante, competente, essa criança ela consegue ter na adolescência e na fase adulta um convívio social de maneira pacífica, tranquila, convive-se bem no meio social? Sim, convive-se bem no meio social, consegue aprender, consegue se desenvolver, consegue ser um cidadão conhecedor do mundo, né? Então, conseguir esperar numa fila, ter participação nas atividades de vida diária, né? Conseguir ir participar de eventos sociais com sua família. O segredo está nessa intervenção precoce na manutenção do tratamento, porque a gente vai passar por períodos críticos, que são as podas neuronais, que quem mais aqui tem know-how para falar é o doutor Gustavo, que eu vou passar para ele para falar sobre essa questão das podas neuronais aos 7 anos, e depois a chegada na adolescência, né, essa explosão hormonal. Então, a gente tem alguns marcos no processo de desenvolvimento da criança que pode, sim, trazer desdobramentos e infortuitos para o diagnóstico, né? Então, a gente pode ter que lidar na adolescência com manejo de comportamentos agressivos, a gente pode ter um surgimento de um quadro epilético. Então, por isso que o tratamento deve ser continuado, por isso que a criança deve ir ao neurologista mensalmente, por isso que a equipe terapêutica, a equipe clínica deve se reportar a esse médico assistente responsável com os relatórios, porque com esse desenho que ele vai fazer a medicação, que ele vai ouvir a família, que ele vai ouvir esses profissionais. Vamos falar desse marco, então, doutor Gustavo. Existem esses marcos temporais de idade, e eu queria já que o senhor falasse também, e puxado por doutora Frínia, na questão da ação medicamentosa. O tratamento, ele é mútil, ideal, mas a ação do medicamento contribui, e hoje nós temos medicamentos avançados para isso? Sim, pode ser necessário o medicamento. Vou falar da questão da poda neuronal, né, e a neuroplasticidade. Nós estamos sempre aprendendo. Claro que o cérebro é um órgão plástico, tão plástico quanto o músculo, e quando estimulado, assim como o músculo, ele se desenvolve. Então, a neuroplasticidade é isso. Quanto mais cedo você fornece estímulos, menos gasto você vai ter para adquirir uma habilidade nova. Isso da criancinha, né, nos seus primeiros meses de vida, ou até intraútero, até o idoso. Agora, o maior potencial neuroplástico se manifesta nos primeiros anos de vida, e temos alguns picos na adolescência e logo ali no início da idade adulta. Mas vai o quê? Até os 7, 8 anos, 24 anos tem um grande poda. Até 4? 24 anos. 24. Tá? Você vai ter ali nos primeiros anos de vida podas extremas, na adolescência também, e em torno de 20 a 24 anos tem
a finalização, né? Você teria o cérebro já Formado. pronto para tomar suas decisões. Tá. Claro que ao longo da vida você vai aprendendo, desaprendendo, esquecendo, lembrando Não é as pouco coisas. tempo, não, viu? Com certeza. Então, fantástico que é essa estrutura que a gente tem aqui no meio das orelhas, né? É verdade. E quanto à questão dos medicamentos para o tratamento? Veja, a gente tem que priorizar a intervenção não medicamentosa. Né? Com diagnóstico precoce, é muito cedo de você pensar se vai iniciar uma medicação. Então é terapia. Exatamente. É claro que adiante, né, com 3, 4, 5 aninhos, podem surgir necessidades de manejo comportamental medicamentoso e você pode oportunizar com a família, com a avaliação dos terapeutas, se aquilo vai ser benéfico. Mas nem sempre é necessário. Os pais têm muito medo da medicação, e é como eu falo, a medicação não é como a cirurgia, que é irreversível, né? Basicamente. Você iniciou, percebeu o benefício, melhora na qualidade de vida, facilitou o processo de aprendizagem, perfeito, estamos aí no caminho correto. Agora, não deu certo, suspende. 8 a 12 horas depois já não tem mais remédio. Também aquela coisa que você estava falando, cada caso é um caso, né? Exatamente. Pode ter um paciente que vai estar bem com a medicação e outro não, né? A gente não pode cair, né, no erro de achar que uma solução vai ser suficiente para todas as pessoas, senão cai no engodo do óleo de cobra, né? Que serve para todo mundo e para tudo. Doutora Frina, doutor Gustavo, o transtorno do espectro do autismo vem acompanhado de outros transtornos? Quem tem autismo tem TDAH, quem tem TDAH pode ter autismo, pode ter outro tipo de síndrome? Pode acontecer, é uma certa proporção de comorbidades. Né? Uma das mais frequentes então, é o próprio... não é anormal, pode ter. Não é normal, né? Nem sempre vai ter TDAH, nem sempre vai ter deficiência intelectual, mas as comorbidades, aquilo que incide junto ao autismo, com maior frequência é o transtorno dessa atenção e hiperatividade, o transtorno de desenvolvimento intelectual ou deficiência intelectual, epilepsia, transtorno opositor desafiador e outros diagnósticos na linha da neuropsiquiatria que podem atrapalhar o bom desenvolvimento da criança. Entendo. No caso do autismo, é muito comum a criança desenvolver apenas o autismo ou sempre vem algo agregado? O mais comum é ter, vou botar entre aspas, né? Apenas o autismo. Que é o transtorno. E já né? é bastante difícil. Mas acontece em casos de TDAH e autismo. Isso acontece. Né? E estamos tendo aí também um aumento dos diagnósticos de comorbidades. Também. Uma maior incidência na atuação prática, a gente vê uma maior incidência do DI, né? Que é a dificuldade intelectual. Certo. Né? A gente vê também maior, porque como a gente está falando de um transtorno, um atraso, né, desenvolvimento, também. Aí a gente vê esse combo também muito frequente, assim como o TOD. Isso. Né? O que é o TOD? É o transtorno opositor desafiador. Esse é o quê? Explique. É aquela característica de criança que é opositora. É o birrento, se opõe. Não é só birrento, é aquilo que, como eu sempre falo, ligue-se no T, é um transtorno, aquilo que prejudica imensamente a qualidade de vida da criança, as relações familiares, escolares. Qual é? Esse é o quê? É o TOD. TOD. Transtorno opositor desafiador. É a criança para além de birrenta. Tá. Né? E tem a índole vingativa, né? Não vou falar aqui perverso, mas ele gosta de sentir-se por cima da carne seca. Mas aí vai mais para psiquiatria ou não? Hoje a neurologia pediátrica já domina essa área, os psiquiatras infantis também atendem, né? Então, em termos um tipo de psicose? Pode evoluir para um quadro que a gente chama de transtorno de conduta, até o transtorno de personalidade antissocial, que anteriormente era caracterizado como psicopatia, né? O psicopata. Sim. Então, de cedo Não se usa mais esse termo, não? Não, psicopata? Hoje usa em livro, né? Em Capa de livro a gente vê. Em filme, né? Em filme. Mas na literatura médica... Hoje é politicamente correto você usar transtorno de personalidade antissocial. Entendo. Vamos lá, a gente falou até agora de criança, e é importante muito falar nisso, mas nós temos também hoje, e aí vou voltar para o que a doutora Frina falou lá atrás, a questão do diagnóstico. Hoje nós temos mais acesso aos diagnósticos. E hoje também a gente está notando mais adultos que, no diagnóstico, a constatação de que tem autismo, de que tem TDAH, de que tem os dois, TDAH e autismo. Hoje,
está aparecendo mais adulto pelo excesso de diagnóstico, significa dizer que esse adulto que é diagnosticado com TDAH e com autismo ele teve a vida toda e somente agora é que ele está tendo a confirmação do transtorno? Exatamente. Os estudos mostram que o sujeito já nasce com essa predisposição a desenvolver, né, a ter lá uma raiz, né, diagnóstica do autismo. São vários genes envolvidos, né? Então, o que é que acontece? Esse sujeito, ele teve ali, se tivesse sido diagnosticado na infância, poderia ser um diagnóstico nível de suporte 1, o leve. Tá. Agora, na minha prática clínica, o que é que eu observo? E o colega aqui vai endossar ou dar a visão dele? Eu observo que os adultos que chegam em busca do diagnóstico de autismo já vêm com um histórico de tratamento, com um diagnóstico errôneo. A máxima são casos de depressão, casos de transtorno bipolar, e que tinham ali, eram considerados muito tímidos, que trabalham muito bem sozinhos, que têm dificuldade de desenvolver relacionamento Sempre for assim, né? E essa é a queixa principal. Está empregado, mas não consegue estabelecer um relacionamento amoroso, não consegue ter um vínculo, um network de colegas e amigos social, se vira muito bem sozinho, mas quando precisa das relações interpessoais, existe esse bloqueio, essa trava é o mobilizador da chegada, assim como os pais de pessoas, de crianças diagnosticadas com autismo, também nos procuram se reconhecendo naquelas características, contando uma história de que, quando crianças, os pais, né, os avós da criança laudada, o descrevem exatamente como o neto é hoje. Então se descobrem pelo filho. Isso. Não é? É comum. Ocorre essa Está sendo trilha. comum, né? Os pais, ao terminar a consulta, perguntam: doutor, eu tinha essas mesmas características, na época não se sabia o que era. É porque era só o chinelo que prevalecia, aos trancos e barrancos eu me fiz. Aí a gente pergunta, certo, mas você tem alguns amigos? Nenhum. Como é seu trabalho? Eu trabalho sozinho, na informática, contador. Como é o relacionamento dele em casa? Aí a cônjuge realmente concorda com dificuldade de comunicação, maneirismos, extravagâncias, rituais, né? Aquilo que se ele não... Primeiro diagnóstico é feito pelo cônjuge, né? Exatamente, a esposa, né? No caso dos pais que desconfiam, né? Ou o marido, das mães que desconfiam. Claro que a gente tem que falar também do fenótipo ampliado do autismo, que são características que você vê nos pais, né, nos genitores, que se assemelham à condição da criança, contudo não são motivos de transtorno, né, daquilo de mudança de qualidade de vida, de perdas na vida social, familiar, laboral, né, conseguiu-se contornar. O fenótipo ampliado do autismo, ou o espectro estendido do autismo, não é ainda um consenso na ciência, né, mas há de se considerar, e nem sempre a pessoa que está dentro do espectro vai ser laudada ou diagnosticada como autista. A gente pode dizer que existe uma carga genética, então? Sim, sim. Se o pai tem características de autismo, é possível que o filho venha a ter? Exato. A gente tem que tirar essa pecha do culpa, né? Não é culpa do pai ou da mãe. Claro. O que a gente herda dos pais, né? Do pai é um alfabeto, e o que herda da mãe é outro alfabeto. E aí um novo ser vai nascer bem diferente. Não é uma cópia, não é 50-50, né? Não é um café com leite. Não é matemática. É um novo ser, mas que com certeza teve informações relacionadas à conformação do sistema nervoso, comportamento, tanto do pai quanto da mãe, né? Então a gente tem que avaliar, tem testes genéticos, a gente estava falando da necessidade do especialista em genética que vai desbravando estes caminhos
para as famílias, né? E também para o pediatra e o neuropediatra. Agora, quando a gente fala no tratamento, doutora Frínia, a carga de tratamento de um adulto é a mesma de uma criança, aí é paradoxal. Não, não é a mesma, não. Porque esse sujeito, Ele já está formado. ele já está formado, ele conseguiu, ainda que de maneira se adaptando, se moldando, amarrando, calçando um sapato mais apertado, mas ele conseguiu chegar, seguir o caminho dele, por vez se formar, por vez se constituir. Talvez até mais sofredor, né? E mais forte, porque um relacionamento. Ele teve que romper barreira e ir embora, porque não teve ajuda, isso. Né? E é isso que a gente escuta muito dos adultos, né, que estão sendo laudados, é esse alívio, essa resposta para, entre aspas, o que eles nomeiam de esquisitice, e das mais diversas, né? Da sensibilidade, das questões sensoriais, de não suportar barulho, de não conseguir ir numa festa com muita gente, da manutenção da mesmice, de querer comer, entender o porquê escolhe as mesmas roupas, gosta de ir no mesmo restaurante, não entende, por mais que a esposa queira ouvir o eu te amo, para ele, disse eu te amo, ele não precisa mais dizer, porque ele já disse para ela uma vez, né? Então são muito concretos, não entendem linguagem figurada, então isso passa a ser libertador. Você tem uma explicação para o que o outro, para o que a sociedade rotula você como esquisito, estranho, e fora da caixa. Entendo. Claro que só um diagnóstico mais preciso vai dizer, porque tem pessoas que não têm o espectro e que têm algumas manias de não gostar de estar em público, né? De não se sentir confortável, Exatamente, né? como eu falei, né? Não vamos pensar que todo mundo que tem uma certa outra mania, né? Uma excentricidade, né? Uma característica extravagante, não é sempre assim, né? Como eu falei, tem que dar atenção ao T do TEA, transtorno. Então, há um prejuízo, né, sem contorno na sua vida, na sua profissão, no relacionamento na faculdade. Não é só não saber não é só não ter os soft skills, né, que hoje é tão falado, comunicação, trabalho em equipe, não. Assim, há uma dificuldade e se isso não for trabalhado, a pessoa perde muitas oportunidades na vida. Agora a gente vê também muitos casos vitoriosos, né, de pessoas com autismo que... Exato. Né, nós temos os maiores bilionários, né, por exemplo, o Elon Musk, que é um cara muito falado aí, ele se declarou, na verdade ele tem um diagnóstico desde a infância, mas abriu na TV americana, né, no ano 2022, como uma pessoa com autismo. Agora, doutor Gustavo, esse excesso de medicamentos hoje que a gente tem, vez por outra a gente vê, acho que é Ritalina, toda criança, Ritalina, TDAH, Ritalina. Há também excessos nesse aspecto de se medicamentar, não há? É uma grande preocupação, né? No sobrediagnóstico, como a gente falou, né? Não é toda característica, no caso a Ritalina é uma medicação específica para o TDAH, mas não é toda criança que é hiperativa ou desatenta, né, ou impulsiva, que vai ter esse diagnóstico. Agora, quando o diagnóstico é feito, nem toda criança vai ser medicada, mas precisa ser tratada. Né? E, como eu falei, a prioridade é a intervenção comportamental, com a equipe de profissionais como psicólogo, terapeuta ocupacional, suporte familiar e suporte escolar. Agora, ter muito cuidado quando for medicar, eu falo para os colegas médicos, residentes, estudantes de medicina, se você for começar uma medicação, imagine quando é que você vai parar, né? Porque a grande intenção é essa, um dia não ser mais necessária a medicação. A criança se desenvolveu, está tão habilidosa, tem tanto traquejo que não precisa, naquela situação, usar a medicação. É só uma coisa auxiliar, né? Para poder ajudar a encaminhar. Seria como fosse uma muleta química, perfeito, né? Perfeito. Às vezes a gente se livra da muleta, outras vezes precisa andar um pouco mais por algum tempo. Doutora Frínia, a pandemia exacerbou mais os casos de transtorno do espectro? Como outras doenças também, como outras doenças. Teve pandemia, muita gente, depois de ficar um tempo trancado, notou que estava com depressão, notou que tinha isso, que tinha aquilo. Foi meio que um divisor para muita coisa?
Para muita coisa, sim. Para o transtorno do espectro do autismo, não, porque a gente sabe que tem raiz genética aí, né? Agora, potencializa o isolamento, né? O isolamento, a gente teve o quê? Os meninos apresentaram regresso, né? Regrediram. Por quê? Porque não tem acesso à terapia, porque para eles o modelo social típico é muito eficaz, porque faz ativação de neurônios espelhos, né? Então, um adulto ensina uma criança é eficaz, mas uma criança ensinando para outra, essa informação chega mais rápido no cérebro, né? Por causa dos neurônios espelhos. Então, a pandemia, no modo geral, ela foi um momento divisor de água, porque a gente teve o nosso direito de ir e vir ceifado. Por uma né? força maior, E né? a criança, ela precisa ser exposta a essa interação constante, né? Estimulada, né? E os pais tiveram que lidar ali com o trabalho, home office, e cuidar da criança, e a cuidadora que ia para casa também não podia ir. Então, essas crianças foram, por vezes, podem ter sido também expostas mais à tela. Então, não sou eu que estou dizendo, a Organização Mundial de Saúde, direto, claro. que traz, né, que uma criança antes de 2 anos não deveria ser exposta às telas. Antigamente, a televisão, você estava ali na sala, depois que você ia ali para a varanda, não. Agora a gente tem um aparelhinho que nos acompanha para todo e qualquer lugar. Verdade. Então, se a criança ela não interagir, os estudos mostram que a gente desenvolve linguagem a partir da convivência entre pessoas. Então, foi feito um teste na França, onde colocaram um grupo de crianças para assistir vídeo e o grupo B de criança para ouvir a mesma historinha narrada por um humano. Então, no final, foi comprovado que as crianças que ouviram a história narrada por humano desenvolveram um arcabouço de vocabulário muito maior do que as que estavam sendo expostas à tela. Então, existe uma comprovação científica que sustenta isso, que a criança ela precisa brincar, a criança precisa ter contato com a natureza, ela precisa se socializar para se desenvolver. Para o transtorno do espectro autista, é mais comum em meninos, em meninas, ou isso é por igual? É mais comum em meninos, na proporção de 3:1. Agora, nós estamos descortinando, desvelando a possibilidade de ter um diagnóstico pareado, por igual. Por quê? Porque anteriormente as pesquisas eram muito mais voltadas à população masculina. Então, não tinha essa inclusão da população feminina para o diagnóstico. As meninas, as mulheres têm maior traquejo social, então algumas características vão passando batido, né? E chega na idade adulta, e aí sim se tem um diagnóstico. Em alguns estudos se mostrou que o diagnóstico em adultos está chegando ao pareamento de 1:1. Doutora Frínia, obrigado pela presença, pelo bate-papo. Até o próximo encontro aqui na CBN, viu? Eu que agradeço, Álvaro. Obrigado. Gustavo, obrigado pela atenção. Muito obrigado, Álvaro. Muito grato. Daqui a pouco a gente disponibiliza esse bate-papo nas redes sociais.